Esportes de invasão. Quais são os pontos em comum? Características dos esportes desse grupo, fases do jogo e os praticantes. O esporte de invasão pode ser classificado em dois grandes grupos, coletivos e individuais. Tal classificação ocorre dependendo do número de jogadores envolvidos nas ações e das formas de comunicação existentes nas situações de jogos. A seguir, observe a tabela de esportes coletivos e individuais. Nós temos aí esportes coletivo: basquetebol, voleibol, futsal, handebol, ginástica rítmica, nado sincronizado e remo. Individual: badminton, peteca, tênis, atletismo, ginástica rítmica e natação. Em outro nível de classificação dos esportes, podemos encontrar subdivisões, tanto nos individuais quanto nos coletivos. Nestes exemplos, há os esportes de invasão, que têm características específicas. O quadro a seguir apresenta o nível de classificação dos esportes individuais e coletivos. Deem uma olhada, observem quais são esses tipos de esportes. As características que definem os esportes de invasão têm como objetivo a realização do ponto ou do gol em um local dentro do campo do adversário, ressaltando que por essa razão que utilizamos o termo invasão, já que a equipe, para atingir o seu objetivo, deve invadir o campo adversário. Outras características são: os jogadores de uma mesma equipe interagem constantemente, atuando de forma cooperativa em oposição a outra equipe. E os jogadores de uma mesma equipe se comunicam a fim de encontrar estratégias para alcançar o objetivo do jogo, ao mesmo tempo que procuram impedir os oponentes de alcançar os seus objetivos. Atividade 1. Essa atividade vocês vão colocar no caderno, tá? Observe as imagens e relate em seu caderno algumas características comuns entre esses esportes. Esportes de invasão são modalidades esportivas cujo objetivo é invadir a área do adversário para finalizar a jogada em um alvo. Pode ser uma cesta, um gol, uma linha de fundo, etc. E são marcadas pelo jogo coletivo, onde devemos atacar e defender. Atividade 2. Responda em seu caderno qual destes esportes são esportes de invasão: futsal, voleibol, peteca, saltos ornamentais, polo aquático, rugby, handball, hóquei e maratona. Vamos falar sobre duas fases dos jogos de esportes de invasão. Existe a fase ofensiva, que é a fase do ataque, a equipe com a posse de bola. E tem a fase defensiva, que é a defesa, equipe sem a posse de bola. Vamos falar agora sobre alguns princípios. Os princípios operacionais ofensivos: conservar coletivamente a posse da bola, progredir com ela para o campo adversário, finalizar no alvo do adversário. Princípios operacionais defensivos: recuperar a posse da bola, impedir a progressão da equipe adversária em direção à sua meta e proteger a sua meta. Atividade 3. Responda em seu caderno. Qual princípio operacional nos esportes de invasão tem como características recuperar a posse da bola sem descuidar da proteção da sua meta? Alguns exemplos de esportes de invasão: paintball, korfball, chalkball, frisbee, netball, hóquei sobre a grama, floorball, polo aquático, futebol americano, rugby, basquetebol, handball. Alguns desses exemplos que eu dei para vocês, eles não têm influência aqui no Brasil. Vale muito a pena dar uma pesquisada nesses esportes. Característica do praticante: saber trabalhar em equipe. O coletivo é mais importante do que o individual. Cumprir com a sua função no ataque e na defesa. Dedicação e disciplina. Conhecer e cumprir as regras da modalidade. Atividade 4. Assinale V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações com relação aos esportes de invasão. São esportes coletivos. Tem por objetivo invadir o espaço da equipe adversária e acertar um alvo. São esportes violentos.
podem ser divididos em fase de defesa e fase de ataque. Revisando. São modalidades esportivas cujo objetivo é invadir a área do jogo do adversário para finalizar a jogada em um alvo, cesta, gol, linha de fundo, etc. E são marcadas pelo jogo coletivo, onde devemos atacar e defender. Fase ofensiva, ataque, equipe com a posse de bola. Fase defensiva, defesa, equipe sem a posse de bola. Aqui estão alguns exemplos dos esportes de invasão. Como disse anteriormente, vale muito a pena estar fazendo uma pesquisa sobre esses esportes. Agora, vamos ver se vocês acertaram as perguntas que eu fiz no decorrer da aula. Quais as características? O que vocês observaram nessas imagens? Nós podemos ver que são esportes coletivos, o objetivo de acertar um alvo, uma equipe ataca, outra defende, alta interação entre os participantes. Para marcar ponto, é preciso invadir o campo da equipe adversária. Qual dos esportes que são os esportes de invasão? São os que estão em verde: futsal, polo aquático, rugby, handball e hóquei. Atividade 3. Qual o princípio operacional nos esportes de invasão? Tem como características recuperar a posse da bola sem descuidar da proteção de sua meta? É o princípio defensivo. Assinalar V para verdadeiro, F para falso. São esportes coletivos? Verdadeiro. Tem por objetivo invadir o espaço da equipe adversária e acertar um alvo? Verdadeiro. São esportes violentos? Falso. Podem ser divididos em fase de defesa e fase de ataque? Verdadeiro. Não esqueça de fazer os exercícios no seu caderno. Na próxima aula, a gente vai estudar o resumo e responder um questionário. Até a próxima aula!